um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Que venha, Senhor, de encontro à necessidade de cada vida e de cada coração, para que possamos, ó Deus, nesta noite, sair deste lugar abençoado, em nome de Jesus. Grande Deus, né? Então nós vamos falar sobre o voto, né? Algo importante. E o que é o voto? O voto é uma palavra feita a Deus, que falamos que vamos fazer alguma coisa. Então esse é o voto. É quando eu digo para o Senhor: Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer aquilo. Durante um período. Todo voto é um ato de adoração a Deus, o qual deve ser feito voluntariamente. O voto não é obrigado? Não. Ele é voluntário. E ele deve ser o que? Um ato de adoração, ou seja, é para me aproximar do Senhor, é para me alcançar algumas coisas, porque nós temos que ter voto de várias maneiras: voto de se abster de algumas coisas, deixar de comer algumas coisas, votos, né, de várias maneiras, e tudo isso deve ser o quê? Voluntário, de livre e espontânea vontade. Mas é como nós lemos o versículo, é um compromisso que você assume diante do Senhor. Então, se é um compromisso, você tem que cumprir. Entenda que muitas vezes é bom nós fazermos um voto, mas eu quero te dar alguns conselhos para você antes de fazer um voto. E o primeiro conselho que eu quero dar aqui, para você fazer algum voto, você tem que estabelecer qual é o propósito primeiro. Não, eu vou fazer um voto para você. Estabeleça qual é o propósito. Qual é o propósito? Aleluia. Qual que é? Primeira coisa, quando eu for fazer um voto, eu tenho que estabelecer qual é o meu propósito. E a segunda coisa eu tenho que fazer, definir o tipo de voto. Eu tenho que definir que tipo de voto eu vou fazer. Ou seja, eu vou deixar de comer carne durante um ano. Vou fazer um voto ao Senhor. Eu tenho um propósito, vou deixar. Então defina, né, qual tipo de voto você vai fazer. Porque muitas vezes nós fazemos uns votos aí, depois tentamos enganar Deus, e dizer: não, mas isso daqui eu não coloquei no meu voto, eu coloquei só parcialmente. Não, nós temos que definir qual que é o tipo de voto. E outra coisa que nós precisamos definir: o tempo do nosso voto. Quanto tempo vai ser? Um dia? 2 dias? Uma semana? Um mês? Um ano? 10 anos? 20 anos? O resto da vida? É isso que muitas vezes as pessoas fazem, né, o voto, mas não definem nada disso. Só falam: vou fazer o voto. Ah, não, agora eu já acabei, já está tudo certo. Não. Porque o voto tem que ter começo e tem que ter fim. Tem que ter um dia para começar e tem que ter um dia para terminar. E outras coisas que nós precisamos fazer quando nós vamos fazer voto. Temos que avisar as pessoas que estão em volta de nós que nós estamos com o voto. Ah, pastor, não, mas o meu voto é secreto. Não. O jejum é secreto. O voto não. O voto você tem que anunciar as pessoas. Por quê? Porque senão elas vão ficar te oferecendo aqui que você não pode. Não, você pode. Não, eu não pode. Você chega, você já avisa: ó, meu propósito é esse. Porque é algo que você fez com o Senhor. Não pode ser secreto, tem que ser avisado para as pessoas. Por quê? Porque senão as pessoas vão saber, e em vez de elas tentarem dificultar, elas vão te ajudar. Porque sabe, a hora que você esquecer, ela vai te lembrar: mas você não pode isso. Nem vou te oferecer porque eu sei que você não pode.
evangelizar as pessoas, falar, ó, me ajuda aí, eu estou meio esquecido, botei um voto e eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. E o quinto é não desistir do voto. Não desistir. Se você fez um voto, você tem que ir até a última consequência. Porque ninguém mandou você votar. Deus não manda nós fazermos voto. Nós fazemos porque é um sacrifício nosso. Então nós temos que ter a obrigação de cumprir e não desistir. Não é Deus. Porque Deus não mandou a gente votar. Quem quis votar era nós. É um propósito nosso. Então nós não podemos quebrar. E o último conselho que eu dou é que muitas vezes nós não podemos fazer um monte de voto ao mesmo tempo. Não faça. Acabou um, faça outro. Você se enche de coisa e depois você não faz nenhum e não faz nenhum outro. Porque pegou um monte de voto de uma vez. E outra coisa que nós precisamos fazer: não faça voto impossível. Voto que você não vai conseguir cumprir. Porque está cheio de pessoas que na hora, ali sem pensar, ele faz um voto impossível. Aí passou um dia, passou meio dia, ele já quebrou. E outra coisa também que nós precisamos entender sobre o voto. O voto, ele tem que ser algo que é lícito fazer. Não é algo que é ilícito fazer. Eu vou fazer um voto que eu nunca mais vou beber. A Bíblia diz: você não pode beber. Isso não é voto. Isso é obediência. Não, vou fazer um voto que nunca mais eu vou fazer mentir. Isso aí é obediência. Não é voto, é obediência. Não confunda o voto. É tipo algo ilícito. Eu posso comer carne? Posso. E por que eu não vou comer? Porque eu estou fazendo um voto ao Senhor. É um sacrifício. Eu posso beber refrigerante? Posso. Mas por que eu não vou beber? Porque eu estou com um voto ao Senhor. É uma coisa que é lícita para você fazer e você não vai fazer. Por quê? Porque você assumiu um compromisso com Deus, um voto com Deus, então você vai fazer. Agora, coisas que já é para nós fazermos, não é voto. Isso tem que ser o quê? Obediência. Eu não preciso votar para não fazer aquilo. Eu não posso fazer aquilo o resto das minhas vidas. Eu tenho que obedecer os mandamentos. Obedecer a palavra. Então entenda, voto é tudo aquilo que é lícito, que eu posso fazer, mas por um tempo eu digo, não vou fazer. Eu podia estar fazendo, mas eu não vou fazer porque eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Mas vote algo que não seja impossível. Olha, Provérbios capítulo 20, versículo 25, abra aí para você ver. Que diz assim, ó: laço é para o homem se apropriar-se do que é santo e só refletir depois que fez os votos. Provérbios 20 e 25. Em algumas traduções vão estar diferentes. Quem quer ler uma tradução diferente aí? Principalmente é santo. Defeito os votos, então inquirir. Então, laço é para o homem fazer o quê? Eu fazer um voto, depois eu vou refletir, pensar e dizer: o que eu fiz? O que eu falei que eu ia fazer?
primeiro se reflete, primeiro se pensa, depois se conta. Mas muita gente no calor da emoção, muita gente naquele momento de entusiasmo, né? Mas eu não vou fazer o voto hoje, é isso. Eu vou dizer que eu vou dar 5 mil reais para a igreja. Eu fiz um voto, eu vou trazer daqui um mês. No calor da emoção. Daí depois a pessoa vai para casa e diz, o que eu falei? Mas ninguém mandou você votar, você votou, você pensar, agora você tem que fazer o quê? É por isso que voto primeiro se pensa, primeiro se reflete, primeiro você vê se realmente você é capaz de cumprir aquilo, não é nada impossível, porque senão o que nem acontece aqui nem promessas. A hora que você vai ver, que nem nós vemos aqui, vai dizer, mas que voto que eu fui fazer? Que voto que eu fui fazer? Então é por isso que nós precisamos entender, compreender o que a Bíblia diz para sobre voto. Eclesiastes 4, 5. Abra aí para nós vermos. Eclesiastes. Capítulo 5. E o versículo 4. Ó, que diz assim, presta atenção, ó. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Então entenda que voto não é uma brincadeira. Por quê? Por isso que está dizendo que Deus mandou você votar? Não. Deus mandou você assumir algum compromisso? Não. Não, mas eu quero assumir. Então agora, se você assumir, nós vemos que não consista que a tua boca faça pecado que a tua carne seja. Você falou com a boca ali, eu vou fazer. Depois não fez. Primeiro que você pecou. Porque você deu a sua. E Jesus ele diz o que para nós? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência do maligno. Então seja o nosso falar sim, sim, não, não. Eu falei, eu vou votar. Então, aconteça o que acontecer. Irmão, nós fazemos direto campanha na igreja. Campanha 1, voto, não, voto, campanha 3, terça-feira, 5, terça-feira. É um voto. Agora eu pergunto para você, quantos começam a campanha e quantos terminam a campanha? E na hora de votar, quem vai fazer? Eu. E depois já que termina, poucos. Daí, em vez daquela campanha ser bênção para a vida da pessoa, aquela campanha se torna em maldição. Por quê? Porque com a boca ele confessou que ele ia fazer. Não, pastor, mas aconteceu imprevisto. Não, aqui aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Voto é voto, não tem imprevisto. Você votou, você tem que cumprir. Deus não aceita desculpa, porque Ele não mandou você votar. Você que quis na sua palavra, então você tem que honrar a sua palavra. E a minha palavra, quando eu voto, eu não voto com o homem. Eu voto com Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, que Deus não se deixa
A palavra escarnecer significa ludibriar, zombar. Então, ou seja, Deus não se deixa ser ludibriado pelo mal. Ou seja, Senhor, eu fiz, mas foi engano. Não. Tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Então entenda que muitas vezes tem pessoas perecendo, sabe por quê? Porque não conseguem honrar os seus votos com Deus. Fazem um monte de voto. E a hora que você vai ver, não cumpriu nenhum. Melhor não fazer nenhum voto. Vai ter uma campanha de 7 dias na igreja, eu vou vir, mas eu não sei. Eu vou estar aqui adorando a Deus, mas eu não vou fazer a campanha, eu vou vir no culto. Quem sabe a pessoa vem às 7 quinta-feira, é abençoada, não tem voto. De repente ela faz o voto, perde uma já. Porque deu a sua. Entenda uma coisa, a palavra não volta vazia. Palavra depois que saiu da boca e o povo ouviu, já não tem como. Você diz, não foi engano. Não foi engano. Não era só uma brincadeira. O diabo não brinca. Ele quer pegar eu e você nas nossas palavras. Então nós temos que muitas vezes prestar atenção em tudo aquilo que nós estamos falando. Em todos os tipos de voto que nós estamos fazendo. Em tudo aquilo que vamos fazer. É obrigado a votar? Não. Mas se votou, cumpra o seu voto. Deuteronômio capítulo 23. Nós estamos só na introdução ainda. Depois nós vamos entrar a falar. Só para você poder entender a importância que é o voto ao Senhor. Capítulo 23 e versículo 21. Quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstando-se de votar, não haverá pecado em ti. Ou seja, quando fizeres algum voto ao Senhor, não tardará em cumprir. Por quê? Por isso que eu falei, o voto ele tem que ter o quê? Início, e ele tem que ter o quê? O fim. Não, fiz um voto, Deus me deu, não, amanhã eu dou. Aí passa amanhã, não, a semana é feita. Não, a hora que eu receber eu pago. Não, a hora que eu receber o meu décimo eu pago. A hora que vi isso aqui eu pago. Nós estamos tardando um voto que muitas vezes assumimos o compromisso de fazer naquele dia. Então o que ele diz? Essa pessoa, não havendo cumprido, ela está cometendo o quê? Pecado. Então melhor é fazer o quê? Porém, abstendo-se de votar. Ou seja, eu me abstenho de votar. Então não vou pecar. Porque eu preferi não fazer. Mas é aí que é a importância do voto. Quantas pessoas, quantas vidas foram abençoadas por causa do voto? Quantos milagres alcançados? Quantas coisas? Porque o voto, ele é compromisso. E Deus gosta daqueles que assumem compromisso. Deus ama aqueles que dão a sua palavra e honra ela até o último centavo, nem que for para se prejudicar, mas ele diz, a minha palavra não volta atrás, eu falei, está falado. Eu vou até o final. E volto com Deus. Ele é assim. Ele é um compromisso. E qual voto nós vamos começar o nosso estudo hoje?
nós vamos falar sobre o voto do Nazireu, que está lá em Números capítulo 6. Números, capítulo 6, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor. Ou seja, entenda que existia esse voto aqui na palavra do Senhor, que era o voto do Nazireu, ou seja, ele ia se fazer um voto que ele ia se separar para o Senhor. E esse voto, quem podia fazer? Tanto homem como mulher. E como se fazia esse voto? Ele se apresentava ao sacerdote e dizia: a partir de hoje eu quero ser nazireu. Por quanto tempo? Por um ano, por 6 meses, por 2 anos, por 5 anos, por resto da vida. Era a pessoa que votava. Então, quando ela votava, ela se apresentava ao sacerdote. O que o sacerdote fazia? Rapava a cabeça dele, rapava os cabelos, jogava no fogo, dava uma oferta de pães e cereais para ele, oferecia ao Senhor, e a partir daquele dia ele começava a cumprir o seu voto. Ele ia se separar para o Senhor, para fazer as coisas do Senhor. Então entenda que esse voto, ele era um dos mais importantes em Israel. Por quê? Porque através deste voto pessoas alcançavam e faziam coisas grandes. Então depois que ele fazia esse voto, o que ele não podia fazer? Primeiro, ele não podia beber vinho e nenhum tipo de bebida forte. Ele não podia tocar em nenhum produto da videira, nem chupar uva ele podia, nem se fossem secas. Era o voto do Nazireu. Outra coisa que ele não podia, a partir daquele momento, enquanto durasse o voto dele, ele não podia raspar a barba nem cortar o cabelo. E qual era o outro propósito do Nazireu? Ele não podia tocar em cadáver algum. Nem que fosse o seu pai ou a sua mãe que tivesse morrido, ele não podia chegar perto. Porque o seu voto era o voto dele. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Então tinha pessoas que iam e faziam o seu propósito. Só que eu acho que o mais engraçado do voto do Nazireu era o quê? Se ele quebrasse o seu voto, ou seja, ele fosse lá e tocasse o cadáver, fosse lá e quebrasse ele, o que acontecia com ele? Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, dizer: olha, eu quebrei o meu voto de Nazireu. O sacerdote ia raspar a cabeça dele de novo, ele ia ficar 7 dias impuro, e depois do 7º dia ele ia começar o propósito tudo. Se já tivesse feito a metade, ele ia voltar lá no começo. E eu aprendi muito vendo esse voto do Nazireu, porque hoje em dia nós quebramos o voto e não recomeçamos ele. Quantas pessoas estão com o voto quebrado e não estão nem aí para recomeçar e dizer: Senhor, eu quebrei, mas eu vou fazer de novo. Eu quebrei, mas eu vou começar de novo, vou até o fim, porque eu dei a minha palavra que eu ia fazer. Então a pessoa quebra como se tivesse quebrado qualquer coisa, não está nem aí. Não deu certo, não deu, está tudo
e tinha que começar tudo de novo. Aquele tempo que ela fez, ela perdeu tudo. Não começava dali para frente, começava do começo. E quantos votos hoje nós quebramos e não começamos do começo de novo? Falamos que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que se ia abastecer disso, daquilo, um monte de voto. Daí não consegui. Quem sabe que pode estar certo para você, mas para Deus não está certo. Deus, Ele quer que nós honramos com os nossos compromissos. Deus, Ele quer que nós honramos com os nossos compromissos. Que nós cumprimos eles. E Ele fica muitas vezes, abre a tua palavra no livro de Amós, capítulo 2, e o versículo 12, só para você poder entender. Amós capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 para você entender. Que diz assim, e dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nascereus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então entenda aqui que o Senhor está falando com Amós. Porque quem tinha que ajudar o nazireu? Todo mundo sabia? O povo, o sacerdote. Tinha que ajudar eles e dizer: não, você não pode tomar vinho, você tem um voto ao Senhor. Mas entenda que chegou um tempo que nem os nazireus estavam cumprindo seus votos. Todo mundo dava vinho para eles e dizia para os profetas: não profetize. Ninguém conseguia cumprir mais os seus votos, porque em vez das pessoas ajudarem eles a cumprir, incentivavam a quebrar. E é isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos votos. Quando fazemos quem sabe vai ter um monte de pessoas dizendo: para que é isso? Vai mais a obediência do que o sacrifício. Não precisa ficar fazendo esse voto aí, não. Não pode ficar fazendo tudo só se obedecer. Porque tem pessoas que nos incentivam não a cumprir o nosso voto, mas nos incentivam que a quebrar. Não pode fazer, não, Deus não liga para isso, não. Importante você estar obedecendo. E nesse tempo aqui nós vemos de pessoas que estavam dando vinho, ou seja, ajudando a quebrar. E os nossos votos nós temos que tomarmos cuidado. Porque voto é um compromisso sério. Há uma recompensa. Se há um propósito, é porque você fez um propósito, porque você queria algo de Deus sobre a sua vida. E entenda que muitas vezes Deus ele faz a parte, muitas vezes não fazemos a nossa. Um dos nazireus mais famosos da Bíblia se chama Sansão. Sansão, ele foi um dos nazireus mais famosos da Bíblia. Porque ele foi nazireu desde porque foi o pedido do Senhor. Diz: olha, apareceu com a mãe dele, só que a partir de hoje você vai engravidar. Mas a partir de agora ele vai ser nazireu desde o seu peito. Então entenda que a mãe de Sansão
fazer. Por quê? Porque Sansão te se nasceu desde o... Ela não podia pecar. Então já começa aí o compromisso. E muitas vezes nós estamos vivendo dias hoje que as mães não querem mais se sacrificar pelos filhos. Ah, pastor, não, mas deu um monte, mas eu estou falando todas. Mas ali existia uma mulher que estava disposta a fazer tudo pelo seu. Não, se é para mim santificar, eu vou me santificar. Era fácil, irmãos? Não era difícil. Mas ela estava disposta a fazer. Sabe o que nós estamos dispostos a fazer? Votos, irmãos, muda a vida de pessoas. Olha a vida de Sansão. Se a mãe tivesse dito, não, meu filho pode ser uma criança normal, está tudo certo, não quero fazer voto nenhum. É porque são votos que mudam a vida das pessoas. E para a vida de Sansão ser mudada, primeiro a sua mãe teve que fazer um voto. Porque se a mãe não cumprisse o seu voto, não tinha como Sansão cumprir o filho. Eu entendo que muitas vezes o nosso voto pode mudar a vida dos nossos filhos. Mas será que estamos dispostos a se sacrificar por eles? Vou dizer, não, vai do jeito que vai, está tudo certo. Faça votos, cumpra eles e diga, Senhor, eu votei porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Vai ser fácil? Nenhum voto é fácil. Todo voto é difícil. O ano passado nós ficamos 12 meses fazendo isso. Cada mês era um diferente. E graças a Deus nós vencemos os 12 meses. Cumprimos o nosso objetivo. Então esse é o propósito. Nós estamos dispostos ou achamos que é qualquer coisa, tratamos, não, já que está tudo certo. Irmãos, não está tudo certo. Nós fizemos um compromisso no ano passado e muitas pessoas assumiram. E cada vez era uma coisa diferente. Se você quebrou, eu quebrei no dia 15 de janeiro, não é? Termina no dia 15 de fevereiro. Mas já era outro propósito, já emenda 2 propósitos por vez. Agora que eu estou sabendo. Agora já foi. Quer dizer, então muitas vezes é o que? Ela voltar e cumprir. Tem que voltar para trás. Então, tem que voltar e cumprir. Você quebrou? Não, meu propósito era 30 dias. Você fez 10, não é propósito. Aí, então, nesse caso, né? 2015, tem que catar o papel e voltar para o Mas era 3 coisas, se cumprir uma e não cumpriu as outras. Não, tinha que cumprir as 3 se casar no final da vida. Não tinha que cumprir as 3. Não, cumprir cada uma. De repente você quebrava uma, você continuava na outra, mas o certo era o quê? voltar para o início. Voltar. Mas por que eu estou falando isso? É porque muitas vezes assumimos votos não estão nem aí. Quebrou, mas já está dando certo. Já quebrou mesmo, agora vai. Não, irmãos, compromisso é compromisso. E o nosso compromisso é com o homem? Com Deus. Então o compromisso que a mãe de Sansão ela assumiu era em favor do seu filho, nem em favor dela era. Não era em favor da vida dela, do propósito dela. Era através do propósito do filho. E ela honrou e ela cumpriu. Ela cumpriu tanto o seu propósito, porque quando Sansão nasce, eles pedem para que o anjo volte e os ensine como criar Sansão.
A hora que ele nasceu, ele disse: Senhor, fala conosco, como que nós devemos ensinar ele? Como que nós devemos ensinar ele? Então eles assumiram aquele propósito. O que eu quero entender, irmãos, falar para você, porque hoje, muito dia, voto se quebra e está nem aí, está tudo certo. Não consegui, Deus entende. Não, irmãos. Deus não mandou você votar e nem mandou você dar a sua palavra. É sua responsabilidade. Não, mas Deus entende. Deus não entende. A Bíblia diz que não. Ele entende sim, você vai pagar a consequência. Aquilo que era para ser bênção vai ser maldição. Pastor, eu primeiro vocês. E as obras das suas mãos são maldições. Você entendeu? Então é isso que muitas vezes nós passamos por tribulação, passamos por muitas coisas acontecem em nossas vidas. Por quê? Porque fizemos voto e não cumprimos. E falamos: Senhor, por que tudo isso? Aí Deus fala: o seu voto? Não, mas aquele lá eu já quebrei, já o Senhor entendeu. Não. Está em saldo devedor. Então muitas vezes as coisas vão de mal a pior. Por quê? Porque eu não consigo cumprir os meus votos. Eu quero receber, mas a hora de pagar eu não quero, não. E se quebrar, não tem nada a ver, quebrou. Então entenda que Sansão, através do voto da sua mãe, começou por ela, depois passou para ele. Ele se tornou o homem mais forte que a Bíblia cita. Se tornou o homem mais forte, ou seja, com força. Mas é por isso que cada voto não pode ser. Abra aí, Juízes, capítulo 16. Então entenda que Sansão ele foi um homem forte. Todo mundo sabia da sua força. Olha o voto dele, o que ele conquistou. Mudou a vida dele. Ele não era um homem normal, igual aos outros homens. Por quê? Porque através do seu voto, o Espírito Santo o visitava e dava força. O sacrifício dele. O Espírito Santo estava sobre ele. Olha que privilégio. Ai, meu Deus. Não. Ele tinha a força do Senhor sobre a sua vida. Mas, infelizmente, aqui, Juízes capítulo 16, versículo 17. E descobrindo-lhe todo o seu coração, disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse e ser rapado, isso daria de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro. Ou seja, a hora que ele sabia que a hora que ele quebrasse o voto, ele seria igual a qualquer outro. Entendeu? Então, olha o que o voto de Sansão fez na vida dele. Mas por causa dele mesmo quebrar o voto, houve uma consequência. Ele mesmo sabia: olha, se passar na vara na minha cabeça, cortar os meus cabelos, porque eu sou nazireu. Não pode, eu tenho um voto como Senhor. Eu tenho um voto desde o ventre, não começou hoje, não começou agora. Já faz tempo que eu tenho esse propósito. Se eu sou quem eu sou hoje, é por causa deste voto. Se eu tenho o que eu tenho hoje, é por causa deste voto. Se eu alcancei o que eu alcancei hoje, é por causa deste voto. Mas se quebrar, eu perco. Eu perco todo o tempo
desde o ventre da minha mãe e passo a me tornar como um homem normal. Olha a importância do voto. E olha a importância de quebrar o voto. Então ele passou a ser um homem normal. E o que aconteceu? A hora que cortou o cabelo, o voto dele foi quebrado. E quando o voto quebrado, o que a pessoa precisa fazer? Ir ao sacerdote. Ficar 7 dias impuros. E começar tudo. Mas deve esse tempo para a sanção? Já vieram. Primeira coisa que fizeram, arrancaram os seus 2. Aqui eu entendo algo importante hoje. Quando nós quebramos um voto, quem sabe o inimigo ele vai nos cegar esse importante. Para nós não vermos a importância de nos reconciliarmos com o Senhor naquele exato momento. Primeira coisa, cegou os olhos. A Bíblia diz: o Deus desse século, o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Segunda coisa que fizeram com Sansão, fizeram ele de escravo. Todo aquele que peca é escravo do quê? E ele ficou fazendo o quê? Girando um moinho, andando em círculo, sem sair do mesmo lugar. Olha o que o inimigo faz quando muitas vezes nós quebramos os nossos olhos. Ele cega os nossos olhos, ele nos escraviza, ele faz a gente andar em círculo, sem sair do lugar. Só em volta. Nada dá certo. Nada vai para frente. A hora que vai, parece que já voltou tudo de novo. Agora vai, já voltou no mesmo lugar. Dessa maneira. E por que isso? Porque o voto vai quebrar. Semana que vem nós continuamos falando sobre outros votos. Esse é uma sessão só para você entender a importância de se votar e a importância de se votar. Então a consequência de Sansão foi essa. Cego, escravo e não saía disso. Então aquilo que foi para ele por muito tempo motivo de orgulho se tornou um motivo de vergonha. Até o momento que ele fez o quê? Se reconciliou. Pediu perdão do Senhor. Dá-lhe essa força de Deus. Não é isso. Que possamos todos os dias. Ninguém é obrigado a votar. Mas se votar, cumpra o seu voto. Amém?